Eu estou na rua Dom Pedro I. Dom Pedro I. Ela atravessa Felipe Cardoso e segue em frente. Segundo o Benedito Freitas, o nosso historiador, quando ela foi planejada, a rua Dom Pedro I, deveria seguir em frente, sair em Paciência. Só que ela não seguiu em frente, ela é interrompida lá ali em cima no Morro do Redondo, onde tem a vila dos suboficiais e sargentos da aeronáutica. E também, segundo ele, o nome anterior era Rua Dona Paula. Observe aqui, ó. Ela começa lá em cima na pracinha, atravessa e vem por aqui. Aqui tem o Presunic, o famoso Presunic, supermercado, né? Que o pessoal vem fazer compras. Tem o Sonho Azul. Antigamente aqui havia um restaurante da Nancy, agora é comida mineira. Eu vinha almoçar muito aqui. O Sonho Azul ficava lá em cima na Felipe Cardoso, ali ao lado do Banco Itaú. Depois ele foi transferido para cá. É um restaurante antigo, comida self-service. Dizem que a comida é boa, tem gente que vem aqui para tomar cerveja ali, sentadinha ali. Então, tem o condomínio e vou seguindo pela rua Dom Pedro I. Claro que prestando homenagem ao nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, que era um frequentador habitué da Fazenda Imperial de Santa Cruz. Quando jovem, ainda com seu irmão, Dom Miguel, ele vinha para cá para cavalgar, para namorar as escravas e tudo mais. Essa aqui é a rua Dona Januária. Dona Januária, filha de Dom Pedro II, neta de Dom Pedro I. Essa rua Dona Januária. Eu já fiz uma postagem sobre a rua Dona Januária. Ela não é uma rua muito grande. Ela sai daqui, da rua Dom Pedro, e vai terminar ali na Visconde Sepitiba, a rua Dona Januária. Então a Dom Pedro começa lá na Felipe Cardoso, um pouco acima da Felipe Cardoso, e continua por aqui. O Grêmio Procópio Ferreira, o antigo Grêmio Procópio Ferreira, que eu farei uma postagem nesses dias sobre o Grêmio Procópio Ferreira, tinha sua sede bem aqui em frente. O Grêmio era quase, vamos dizer, quase um centro cultural. Aliás, aqui em Santa Cruz, nós tivemos duas entidades que nós podemos dizer que eram praticamente centros culturais. No caso, o Grêmio Procópio Ferreira foi fundado em 1934 e a Sociedade Musical Francisco Braga, que foi fundada em 1905. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles não eram simplesmente clubes sociais, eram clubes culturais, eram clubes sociais, esportivos, culturais. Tanto o Grêmio Procópio Ferreira como a Braga. Porque as atividades, por exemplo, o Grêmio tinha exposições, realizava exposições, palestras, conferências, cursos, durante o tempo todo. E o carnaval era o carro-chefe, porque quando chegava o período do carnaval, havia os bailes aqui. Inclusive também existia um carnaval, o Grêmio de Amanhã, que eram as crianças que desfilavam, filhos dos carnavalescos, né, dos sócios do Grêmio, que desfilavam. Então eu estou passando aqui em frente ao Grêmio, o pórtico que foi elaborado artisticamente, ainda vocês podem ver, vocês observem que tem as duas máscaras representando a comédia e a tragédia. O símbolo do Grêmio, GPF, Grêmio Procópio Ferreira. Aqui um marquete, porque tinha prática de tênis. Aqui um livro, porque o Grêmio também incentivava a leitura. Lá atrás vocês podem ver ainda, olha, a sede do Grêmio, a sede social do Grêmio. Atualmente não tem mais o Grêmio, né? Mas aqui a sede do Grêmio era um clube realmente atualmente é um estacionamento. Era um clube para a sociedade. Havia inclusive uma restrição, não eram todas as pessoas que eram aceitas, havia uma restrição no início para a entrada de sócio, tinha que passar por uma comissão de sócio, de diretores, para escolher quem é que seria ou não. Então aqui eu estou na rua Felipe Cardoso e presta homenagem ao nosso imperador Dom Pedro I. Dom Pedro I tinha uma paixão muito grande por Santa Cruz. Quando ele chegava aqui, ele corria para o seu Ares, onde tinha os cavalos, né? Ele criava os cavalos de raça lá.
E tem uma série de histórias que Dom Pedro, naturalmente eu vou fazer uma postagem diferente sobre ele, né? E aqui na rua Dom Pedro I nós temos a Travessa do Chá, que é essa Travessa do Chá. Aqui vocês podem ver a placa, Travessa do Chá está ali em cima. Travessa do Chá? Por que Travessa do Chá? Quem que sabe por que Travessa do Chá? Naturalmente porque aqui nós estamos nas proximidades do Morro do Chá. Naquela parte mais acima, eu fiz uma postagem recentemente sobre a Rua Marquês de Barbacena e também sobre a Severina das Chagas e falei sobre o chá. Essa Travessa do Chá é uma travessa, como é uma travessa pequena, curtinha. Então aqui eu saí da rua Dom Pedro I, que presta homenagem ao nosso primeiro imperador, proclamador da independência. Inclusive na independência, Dom Pedro I vem de São Cristóvão e passa, pernoita aqui. Mas isso aí já vai ser objeto de uma postagem específica sobre a biografia dele. E a Travessa do Chá é uma designação, uma denominação que foi mantida ainda em lembrança, em memória da plantação de chá, porque toda essa área daqui era uma área que havia plantação de chá. Inclusive a escritora inglesa Maria Grant, quando ela veio a Santa Cruz em 1823, depois ela vai escrever o livro Diário de uma Viagem ao Brasil. Então a Maria Grant se refere à plantação de chá por essa região aqui. Ela escreve, era uma inglesa, né? Insuspeita para falar sobre o chá, porque os ingleses dizem que conhecem muito bem do chá, dizendo que o chá de Santa Cruz e do Jardim Botânico, porque os chineses vieram trazidos de Macau, por ordem de Dom João VI, para iniciar uma colônia de plantação de chás. Então ficou um grupo do Jardim Botânico e ficou outro grupo em Santa Cruz. Segundo os historiadores, Santa Cruz foram cerca de 40 chineses. E também muitos deles dizem que não, que os chineses não ficaram muito tempo por aqui. Depois eles saíram para vender foguinhos, tem alguns historiadores que falam por isso. Mas aqui então é a Travessa do Chá. Do outro lado vocês devem estar vendo lá o trem passando, a locomotiva, o vagão, né? Tem a estrada de ferro que faz a ligação de Santa Cruz para a Central do Brasil. E já tem outro lado chamado Morro do Chá, que é um logradouro também de Santa Cruz, muito conhecido, exatamente por causa da plantação de chá. Dom Pedro II, quando vem a Santa Cruz, em 1860, ele escreveu um texto sobre o passeio que ele fala, passeio a Santa Cruz. E nesse texto tem uma parte que ele faz referência exatamente ao chá, que ele encontra chá nos armazéns, né, da superintendência, do Palácio Imperial, onde eles guardavam os mantimentos, né? Então ele encontra caixas de chá e ele diz que o chá ainda está em boa qualidade. Isso Dom Pedro II escrevendo. Então a Travessa do Chá, ela é curtinha, termina ali, vou passando para lá, já na Álvaro Alberto. Pois bem, hoje eu passei aqui pela rua Dom Pedro I, que é uma rua que tem um simbolismo grande, tendo em vista que presta homenagem ao nosso primeiro imperador. E agora estou concluindo na Travessa do Chá. Travessa do Chá, porque, como disse, era um dos locais onde havia plantação de chá. Então, Travessa do Chá. Vejam que tem duas placas daquelas antigas. Então, às vezes, a pessoa pergunta, por que Morro do Chá? Por que Travessa do Chá? Exatamente porque nessas imediações havia plantação de chá. Quando eu comecei a fazer uma pesquisa mais sobre o chá, eu verifiquei que essa plantação ela foi se estendendo até o aterrado do Leme, que é um local também um pouco afastado daqui. Veja que a Travessa do Chá não é uma travessa muito grande. Eu estou aqui encerrando a postagem, uma travessa pequena, que começa lá na rua Dom Pedro I e termina aqui na Álvaro Alberto. Então, boa tarde para todos. Hoje é terça-feira,
dia 24 de outubro de 2023. Aqui é o professor Simvaldo do canal do YouTube. Estou na Travessa do Chá. Se você gostou, acompanhou, muito obrigado por você estar aqui. E